Comissão Mista de Orçamento pode votar nesta terça-feira meta fiscal que aponta déficit de 159 bilhões de reais nas contas públicas. Projeto de lei do Senado quer acabar com a propaganda de cigarro. Médicos e ex-fumantes aprovam. Mário depende do concentrador de oxigênio para respirar. As propagandas eram maravilhosas, né? Quem não fumava estava fora do seu tempo. E na Comissão de Constituição e Justiça, a audiência pública debate formas alternativas de resolução de conflitos. Hoje é terça-feira, 29 de agosto, e esses são os destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, muito bom dia. O governo tem prazo até 31 de agosto para encaminhar ao Congresso Nacional a Lei Orçamentária Anual, mas quer aprovar antes a meta fiscal, o que pode acontecer ainda esta semana. O governo espera um rombo para 2017 de 159 bilhões de reais nas contas públicas, 20 bilhões a mais do que estava previsto. O texto com a nova meta já está pronto para ser votado na Comissão Mista de Orçamento. Alguns falam, não pode rever meta, mas é um retrato da realidade. E a primeira coisa para corrigir um problema é saber o tamanho do problema e encarar de frente. E isso é que nós vamos procurar fazer. A situação é extremamente grave, muitos setores da economia já começam a se recuperar, mas a fonte, a raiz da crise é o desequilíbrio orçamentário do setor público. Este é o 6º ano seguido em que as estimativas de receita não alcançam a previsão da LDO. A expectativa é de uma frustração de receita de quase 43 bilhões de reais, ainda levando em conta só o relatório do terceiro bimestre. O déficit do ano que vem também foi reavaliado. Passou de 129 bilhões negativos para 159 bilhões, também no vermelho. O governo aceitou reverter alguns vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 para garantir a aprovação da nova meta. O ministro do Planejamento esteve no Congresso na última semana para negociar com os parlamentares. Há uma série de questões procedimentais, de regras de divulgação, de resultados, de transparência, etc., que estão sendo avaliadas. Agora, nós não temos capacidade de absorver maiores impactos financeiros. Na última semana, o presidente da Comissão Mista de Orçamento apresentou um calendário que prevê a votação da nova meta fiscal para esta terça-feira. Já a Lei Orçamentária Anual tem de chegar ao Congresso até quinta-feira, ou seja, o calendário está apertado. Além disso, os parlamentares ainda têm de votar os vetos que trancam a pauta do Congresso Nacional. E essa sessão do Congresso está marcada para as 11 horas da manhã. Uma ajuda para populações que sofrem com secas prolongadas por meio da criação de um fundo de R$1 bilhão está prevista em projeto que pode ser votado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Carla Benevides traz informações sobre a reunião marcada para as 10 horas da manhã. Os senadores vão sabatinar também 2 indicados para diretorias do Banco Central. Os relatórios recomendando a aprovação dos nomes de Maurício Costa e Paulo Sérgio Neves foram lidos na última reunião da comissão. Após essas sabatinas, os senadores têm uma pauta com 12 propostas. Entre elas, o projeto que cria o Fundo de Atendimento às situações de emergência e de calamidade pública decorrentes da seca. Esse fundo, no valor de R$1 bilhão, atenderia a população prejudicada com a falta prolongada de chuvas. Outro projeto em pauta permite o pagamento de boletos em qualquer agência bancária, mesmo após o vencimento. Quando há uma divergência entre duas partes e uma conversa amigável não resolve, pensamos logo em recorrer à justiça, não é mesmo? Mas você sabia que, antes da abertura de um processo, existem alternativas para dar um fim ao problema? Para discutir essas opções e popularizar as técnicas de resolver os desacordos, o senador Edson Lobão propôs a criação do Dia Nacional da Resolução de Conflitos.
Para estimular o debate na sociedade, a Comissão de Constituição e Justiça realiza audiência pública às 10 horas desta terça-feira e vai ouvir representantes do Conselho Nacional de Justiça, do Fórum Nacional Previdenciário e de Conciliação do Conselho da Justiça Federal, da Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores e do Comitê Brasileiro de Arbitragem. A solicitação do senador Lobão se ampara na seguinte justificação. A resolução de conflitos é um meio alternativo ao judicial para que as pessoas com interesses distintos possam chegar à conciliação, obtendo adesão imparcial válida para ambos. As mais comuns são a mediação, a conciliação e a arbitragem. Na conciliação, há um intermediário que propõe soluções. Na mediação, há uma tentativa de restabelecer o diálogo entre as partes. E na arbitragem, como o próprio nome diz, os envolvidos escolhem de comum acordo um árbitro que tem o poder de decidir a questão. A resolução de conflitos, apesar de pouco divulgada, não é recente. Desde 2010, os tribunais de todo o país têm que oferecer núcleos que promovam a conciliação e a mediação das controvérsias antes da solução judicial. Outras atividades também ocorrem hoje aqui no Senado. Vamos conferir agora a agenda das comissões para esta manhã. As experiências de outros países com leis trabalhistas serão discutidas em audiência pública da Subcomissão Temporária do Estatuto do Trabalho. A Comissão de Infraestrutura pode votar projeto que destina 5% dos recursos arrecadados com a contribuição cobrada nos combustíveis, a CID, para financiar programas de transporte coletivo ou não motorizados. A Comissão de Meio Ambiente vota requerimento para a realização de audiência pública sobre a revitalização do Rio Parnaíba. Depois, haverá debate sobre as cotas de reserva ambiental. E na Comissão de Educação, pode ser votado o projeto que cria a Semana Nacional de Valorização da Vida. O objetivo é combater suicídios por meio da colaboração entre os órgãos públicos que cuidam do assunto. 10 de setembro seria o dia mais importante dentro da semana. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo, os números são alarmantes. O Brasil tem mais de 18 milhões de fumantes e gasta cerca de 57 bilhões de reais por ano com as doenças provocadas pelo cigarro. Um projeto de lei do Senado tem o objetivo de reduzir o número de fumantes. Mário Vieira começou a fumar ainda adolescente. Aos 48 anos, descobriu que estava com enfisema. Desde 2014, ele aguarda na fila dos transplantes. Precisa de 2 pulmões. Enquanto isso, Mário depende do concentrador de oxigênio para respirar. As propagandas eram maravilhosas, né? Quem não fumava estava fora do seu tempo. Os dados são do Ministério da Saúde. De 1990 até 2015, a porcentagem de fumantes diários caiu de 29% para 12% entre os homens e de 19% para 8% entre as mulheres. Mesmo assim, mais de 11 milhões de homens e 7 milhões de mulheres ainda fumam. Os custos das doenças causadas pelo cigarro chegam a 57 bilhões de reais por ano. Com conhecimento de causa, o médico Celso Rodrigues é um ativista na luta contra o tabagismo. Esse é um pulmão que foi destruído pelo cigarro. É um quadro de enfisema pulmonar, onde a gente vê bolhas de ar, quer dizer, ar aprisionado, que não serve para a respiração, está aprisionado dentro do pulmão, cheio de bolhas. São alterações irreversíveis. É muito dolorido, sabe, no indivíduo que infelizmente fez uso, mas fundamentalmente na família. Eu via a expressão dos meus familiares. As imagens assustam, algumas mais que as outras. Mas para muita gente, a vontade de fumar é maior. As pessoas preferem essa aqui. Eu acho que é menos agressiva para a pessoa que é fumante mesmo, né? Por enquanto, as prateleiras desta panificadora ainda exibem maços de cigarros junto com outros produtos. Se a nova lei for aprovada, as embalagens, em vez de marcas, terão apenas nomes e ficarão fora do alcance visual. Mas afinal, se fumar causa doenças gravíssimas como o enfisema e o câncer, por que tanta gente, em vez de respirar o ar puro, não consegue parar? A resposta, ou pelo menos parte dela, está na combinação de substâncias viciantes com a sedução do consumo. Longe dos olhos, longe do coração, é nesse sentido que a lei do Senado quer avançar ainda mais. Além da proibição de todo tipo de publicidade dos produtos, as empresas ligadas ao tabaco não poderão patrocinar pessoas, eventos e atividades que possam promover o consumo.
Ficam proibidas quaisquer substâncias que possam realçar ou modificar o cheiro e o sabor dos produtos. O ato de fumar dentro de veículo, quando houver passageiros menores de 18 anos, será considerado infração de trânsito. É preciso tomar medidas mais radicais contra a publicidade, contra fumo, inclusive em áreas mesmo fora de fechado, mas próximas das entradas dos ambientes fechados. É preciso fazer uma grande campanha de educação para que as pessoas não caiam no fumo. E é isso que o projeto do senador Serra traz. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Santa Cruz do Sul é contra o projeto. Eles acham que pode prejudicar um setor que gera uma renda anual de 5,2 bilhões para o país, além de 13,2 bilhões em impostos, e é responsável por 40 mil empregos diretos na indústria e 570 mil empregos diretos no meio rural. Em nota, a companhia Souza Cruz argumenta que já existe uma regulação altamente restritiva quanto à fabricação, exposição, embalagem e venda desses produtos. Para a indústria, a padronização de embalagens prevista no projeto viola a lei brasileira e tratados internacionais subscritos pelo Brasil, colocando o país à mercê de questionamentos junto à Organização Mundial do Comércio. A lei que regulamenta a profissão de aeronauta, que inclui as funções de piloto de aeronave, comissário e mecânico de voo, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A lei trata do contrato de trabalho, risco de fadiga humana e escala de serviço, que deve se pautar pela informação antecipada ao funcionário e previsão de folgas e repousos, entre outros aspectos. Ela entra em vigor em 90 dias. E essas foram as nossas notícias. Você pode rever as reportagens dessa edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.